Olá, terceiros anos, vamos começar a nossa aula, ok? Sobre surrealismo, um dos movimentos da arte moderna, tá? Um dos movimentos das vanguardas modernistas, beleza? Então, vamos começando a falar dele, né? Claro, falando do objetivo principal desse movimento, que é trabalhar com o universo dos sonhos. Então, vamos pensar nessa pergunta aqui. O sonho pode ser também aplicado à solução das questões fundamentais da vida? Esse é um fragmento do Manifesto Surrealista, feito por André Breton. André Breton, ele é basicamente o cara que idealiza o que vai ser o surrealismo, tá? Ele que vai escrever o manifesto e ele vai convidar artistas a seguirem essa tendência de explorar o universo dos sonhos para colocar esses sonhos na tela, na obra de arte. Então você consegue perceber essa pintura do Magritte, que é um dos surrealistas, onde existe uma figura humana que você percebe, eu consigo entender a forma, sim. O surrealismo vai começar dessa maneira, de você vendo figuras conhecidas, tá? Como a figura de um ser humano arrumado, paletó, gravata, com o seu chapéuzinho da época, que é o chapéuzinho coco, porém tem uma maçã verde na cara dele. E essa maçã como se fosse que ela flutuasse. Então, são dois elementos que a gente conhece, mas quando eles estão colocados juntos dessa forma, eles ficam estranhos ao nosso olhar. Então é bem isso que o surrealismo vai trabalhar, ok? Mas onde, quando e por que surge o surrealismo? Ele é um movimento que começa nos anos 20, claro, idealizado pelo André Breton, e ele vai, né, o André convidando esses artistas, e o surrealismo ele vai ter como base na teoria do Sigmund Freud, que é o psicanalista, ok? E as teorias de Marx. Os surrealistas eles vão ser marxistas. Inclusive, depois a gente pode conversar um pouco sobre um dos principais surrealistas e que ele, basicamente, ele é rejeitado no movimento depois. Os surrealistas olham para ele e dizem, ok, você não pode ficar mais com a gente, porque ele acaba se interessando por uma linha política que era diferente da linha política dos outros companheiros do surrealismo. Eu estou falando de Salvador Dalí, tá? A gente chega a falar sobre ele já já, mas já dando esse spoiler político aí, tá? Então, ele é nos anos 20, que é logo depois da Primeira Guerra Mundial, e a psicanálise ela começou a evoluir muito como tendência, como pesquisa, então isso acaba, né, aparecendo também na obra de arte, ok? Então, por isso que os sonhos são essa matéria-prima do surrealismo. Aqui eu trago uma fotografia do André, ok? Para vocês conhecerem o André Breton. E a ideia do surrealismo qual é? Trabalhar o universo dos sonhos, certo? Mas onde estão armazenados os nossos sonhos? No inconsciente. Essa é uma metodologia, uma técnica, um conceito, uma teoria criada por Freud, onde a gente tem um lado na nossa mente chamado subconsciente. Na realidade, a gente tem vários, tá? A gente tem o consciente, a gente tem o subconsciente e a gente tem o inconsciente, que é como se fosse a janela mais escondida da nossa mente, que a gente consegue acessá-la quando a gente sonha. Então, é a partir desse conceito, dessa ideia de enfatizar o inconsciente, tá? Essa janelinha mais escondida da nossa mente, que os surrealistas vão utilizar. Eu não sei se vocês estão entendendo bem, mas eu vou tentar facilitar com vocês com uma imagem, ok? Vamos pensar num iceberg, certo? A ponta do iceberg é aquela que fica para fora, né? Tem o mar, o iceberg, a pontinha. Essa pontinha, ela é o consciente, ok? Embaixo, na parte inferior, né?
mais submersa, que vocês percebem que que vocês já sabem, que o iceberg é bem maior. Esse é o nosso sub e inconsciente. O inconsciente é basicamente o final lá do iceberg, sendo que é a parte mais grande, porque a gente acaba guardando muitas memórias, tá? Dentro da nossa cabeça, e essas memórias a gente esquece delas. Mas quando a gente acessa o inconsciente, a gente acaba recordando. E como elas estão muito escondidinhas, a gente, nós, seres humanos pensantes, a gente acaba utilizando de símbolos para representar esse inconsciente. E esses símbolos vêm aonde? Vêm nos sonhos. Não é maravilhoso? Eu acho que agora deu para entender mais ou menos onde é que fica essas particularidades da teoria de Freud. Mas eu indico que vocês procurem depois para entender melhor o que Freud quis dizer com isso, tá? Então, segundo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão, e ir além da consciência cotidiana, porque eles querem, buscando expressar o mundo que está no inconsciente e nos sonhos, né? Então, eles querem trazer para a obra de arte essas verdades ocultas que estão no nosso inconsciente. Então, você olha essa obra aqui, você percebe elementos, de uma realidade. Elementos de uma realidade, certo? Porém, eles estão um pouco estranhos quando eles são colocados um junto do outro. Você vê uma maçã, porém a maçã ela tem uma forma de uma borboleta e uma faca com uma largata aqui, ó. Então, a gente sabe o que é uma borboleta, a gente sabe o que é uma maçã, a gente sabe o que é uma largata. Inclusive, a gente faz uma associação da maçã com a largata, né? Com a lagarta, quase não sai. Mas essa borboleta aqui, então, essas imagens que vão ter nas obras, beleza? Vamos lá. Então, isso vai ser expressado na pintura, essa relação com o subconsciente, com o inconsciente. Essa aqui é uma obra do Salvador Dalí. Vou seguindo porque a gente tem ainda que conversar sobre isso aqui. E o tempo é pouco. O movimento, esse movimento artístico, que é o surrealismo, ele é dividido em dois. A primeira fase, que a gente encontra principalmente o Salvador Dalí como exemplo, tá? Ok? É trabalhar a distorção e a justaposição de imagens conhecidas. Até agora a gente viu isso, tá, pessoal? A gente viu principalmente justaposição de imagens, ok? Mas também vai ter distorção. Eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu vou voltar no quadro anterior para mostrar esses dois conceitos, tá? Então, para entender. Justaposição de imagens conhecidas. Como assim? A gente sabe que aqui é um tigre, outro tigre, né? Aqui tem um peixe. Aqui tem uma mulher nua. Aqui tem um elefante. Porém, esse elefante dá aquele sorrisinho. Assim, eu acho muito lindo esse elefante. Mas, olha a perna do elefante. Minha gente, ele é muito fitness. Olha a perninha dele fininha. Então, isso aqui que é a distorção, tá? Porque isso não pertence a uma realidade. Uma mulher nua, o corpo tá aqui identificado, a gente entende, né? Ela não tá distorcida. O tigre 1, o tigre 2 também. Mas o elefante está distorcido. Então, justaposição de imagens. Que quando a gente vê nesse quadro, a gente olha e diz: hã? Por que isso aqui tá aqui? Por que esse tigre tá assim? Porque é sonho. É sonho. Então, é essa mistura mesmo. E a gente sabe que nossos sonhos, eles são muito, muito loucos. Muito mesmo. Tá? E a distorção tá aqui. Então, já que a gente falou, inclusive, um dos quadros mais conhecidos do Salvador, que é esse, que é a persistência da memória, tá? Que são relógios derretidos. Salvador Dalí vai adorar derreter coisas.
vai adorar colocar essas ideias de olho no meio da obra, formigas, rinoceronte, bichinhos na obra dele, ele vai ser muito assim, ele vai adorar fazer isso. E a ideia, né, acredita-se, os teóricos de arte, que ele quis mostrar como o tempo, né, a memória, na realidade, relacionada com o tempo, ela acaba ficando distorcida. Aí alguém, não entendi. Seguinte, você vivenciou algo, você viveu uma situação X, certo? Essa situação X, você aconteceu ontem com você. Aí você lembra dela. Daqui a 10 anos, quando você lembrar da mesma situação X, você não vai lembrar da mesma maneira que foi lembrado um dia depois do acontecimento dela. Inclusive, tem coisas dessa situação que você vai esquecer, ok? Então, ou você vai ver de uma maneira mais romântica a situação, ou de uma maneira mais trágica. Então, a sua forma de enxergar o seu passado, a sua memória, ela muda com o tempo. Então, esse quadro mostra isso. Não é maravilhoso? Para quem ainda não conhece Salvador Dalí, que eu acho que é bem difícil, porque todo mundo aqui viu aquele seriado da Netflix, né? Acredito que a maioria já viu, que é o Salvador Dalí. É aquela carinha que os assaltantes utilizam naquele seriado, tá? Que é chamado Casa de Papel? É? Acho que sim, né? Será da Netflix que é Casa de Papel, que é o assalto, né, da Casa da Moeda e tal. Eles usam essa máscara do Salvador Dalí. E ele vai ter um conceito, né, de arte que é a ideia da paranoia crítica. Minha gente, ele vai fazer de tudo para explorar a mente dele, o subconsciente dele e criar. É sério. Inclusive, ele tem a musa da criação dele, que é a sua esposa, tá? Que é Gala, que ela aparece muito nas obras dele. Essa pintura é um pouco sexual, tá? E é da série O Grande Masturbador, quase não sai, dele. Essa é uma das telas sexuais do Salvador Dalí. Outro quadro dele, que a gente vê essa sobreposição de imagens, um elefante e um instrumento musical com outro animal com outro instrumento musical aqui. Então, até pode ser que vocês olhem, realmente é um lugar onde esses animais estariam, beleza. Porém, ele quebra essa ideia da realidade, então transformando esse quadro em um quadro surreal, quando ele coloca esses instrumentos aqui nos animais. A segunda parte do surrealismo, ela é caracterizada por dois artistas, que é o João Miró, ou Juan Miró, e o Marx Ernest, que eles vão ir mais para o conceito abstrato, ok? Representam bem essa corrente, esses dois artistas, e as telas elas vão ter curvas, linhas, muitas cores. Então esses dois artistas, ir mais para o abstracionismo, ok? Então tem essas duas obras, que é o Carnaval Alerquim e a Cantora Melancólica, que mostram esse surrealismo desses dois artistas. Aqui, que é o Carnaval Alerquim, percebe que é uma outra composição de surrealismo, tá? Que beira um abstrato. Você encontra algumas formas conhecidas, mas outras não, então é bem por aí. A Cantora Melancólica, que aí você realmente é uma obra profundamente abstrata, mas é um abstrato que está dentro do surrealismo, ok? E, para a gente finalizar, ver algumas imagens do surrealismo na contemporaneidade. Pois é, eu trago o Igor Moski, essa obra dele, que é fantástica, como se ele falasse da memória, da sabedoria. Essas duas também, que tem essa relação também com a ideia da sabedoria e da velhice com a sabedoria, eu acho muito legal. Essa que é meio robótica. E pra gente fechar com chave de ouro nesses últimos segundos, de Rob
Gonçalves. Essa obra é linda. Sonhem agora. Beijo.